A explosão demográfica do século XIX, a imigração. No século XIX, a população mundial cresceu de forma rápida e exponencial. Em alguns países, sobretudo nos mais desenvolvidos e industrializados, o número de habitantes aumentou para o dobro ou até mais. Considera-se por isso que ocorreu uma explosão demográfica. Neste período assistiu-se também a uma forte industrialização e à passagem de uma economia rural para uma economia industrial e urbana. Tais alterações conduziram a diversas mudanças na sociedade da época. Por exemplo, a mecanização da agricultura implicou uma diminuição da necessidade de mão de obra humana. Este fenómeno, aliado ao elevado aumento populacional, fez com que muitos camponeses deixassem de ter trabalho. Iniciaram, por isso, uma migração do campo para as cidades, que fervilhavam de vida e novidade, em busca de trabalho na indústria e de melhores condições de vida. As cidades de diversos países da Europa começaram assim a tornar-se demasiado pequenas para a população existente e as condições de vida degradaram-se. Como tal, para além do movimento de saída dos campos, chamado êxodo rural, ocorreram também migrações para outros países. Essas viagens foram ainda potenciadas pela maior facilidade de transporte, fruto da evolução deste setor. Assim, no século XIX, muitas pessoas emigraram, saíram da Europa com destino a países como os Estados Unidos da América, o Canadá, o Brasil, a África do Sul ou a Austrália. Estes países jovens e em pleno desenvolvimento representavam um mundo de oportunidades para uma população europeia que sofria com a pobreza e com o desemprego. Para além da procura de melhores condições de vida, estas migrações tiveram na sua origem motivos políticos, como a necessidade de povoamento das colónias, e religiosos, como a fuga dos judeus às perseguições de que eram alvo. Entre a segunda metade do século XIX e o início do século XX, milhões de pessoas saíram da Europa num movimento massivo em busca de novas oportunidades. Estas migrações foram das mais significativas de toda a história. Em síntese, durante o século XIX, como resultado do elevado aumento demográfico e da transformação da economia, verificaram-se importantes fenómenos migratórios. O êxodo rural, protagonizado por camponeses que deixaram de ter trabalho na agricultura, depois da sua modernização, emigraram em direção às cidades. Tal facto criou uma sobrelotação e uma degradação das condições de vida nos espaços urbanos. E a imigração da Europa para países em desenvolvimento. Na origem destes movimentos estiveram essencialmente motivos sociais e económicos. Mas também houve razões de caráter político e religioso a contribuírem para o aumento das migrações.